Saudações! Eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje nós vamos falar sobre substrato. O que um substrato ideal para rosa do deserto tem que ter? Quais são as características e os componentes que um bom substrato para rosa do deserto pode ter? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E aproveitando, se você está chegando agora no canal, não deixe de clicar no botão de se inscrever. Se inscreva aqui no canal e marque o sininho aí para ser sempre lembrado quando tivermos novos vídeos por aqui. Muito bem, uma das perguntas que eu mais recebo é qual é o substrato que eu recomendo para você usar aí nas suas rosas do deserto? Essa é uma das perguntas que mais eu recebo nas redes sociais, aqui nos comentários do YouTube. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje falando sobre substrato e mostrar um substrato que há tempos eu estava querendo experimentar e finalmente eu consegui um saco desse substrato para mostrar aqui para vocês. Eu vou utilizar hoje esse substrato no transplante dessas duas belas plantinhas aqui. Mas antes de eu mostrar qual é o substrato que eu vou usar hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o que o substrato de rosa do deserto ele tem que ter. Em termos de composição, varia muito da região do Brasil onde você está. Tem regiões aí que você utiliza muito carvão moído, areia grossa de construção misturado à terra vegetal. Em outras regiões o pessoal já usa casca de pinos, não encontra areia grossa de construção, enfim. Os componentes eles variam muito de uma região para outra, mas a regra é o seguinte: o substrato ele tem que ter uma ótima drenagem. Então a água ela precisa ser capaz de escoar através dele, ela não pode ficar retida, porque essa água presa no substrato ela vai criar ali um microambiente que vai ser altamente favorável para o desenvolvimento de colônias de fungos, colônias de bactérias, e esses micro-organismos é que vão começar a apodrecer as raízes da sua planta, e o apodrecimento de raiz a gente sabe que é uma das principais causas de morte em rosas do deserto. Então, você deve buscar os componentes que você encontra aí na sua região para tornar o substrato da sua rosa do deserto o mais drenante possível. Eu sempre recomendo aí alguns componentes como o carvão moído, a casca de pinos, o pedrisco, a areia grossa de construção. Tem gente que está utilizando também aí aquela areia de filtro de piscina. Enfim, depende aí da região quais são os componentes que você utiliza e encontra aí disponível para você. Em termos de marca, eu não recomendo nenhuma marca específica, eu uso o que eu encontro e avalio se aquele substrato aí possui as características, essas que eu mencionei, que são interessantes para uma rosa do deserto. Um substrato que fica compactado com o tempo, que você rega e observa que a água demora muito para descer, então esse substrato aí não é interessante. A sua rosa do deserto mais cedo ou mais tarde vai ter algum problema aí de apodrecimento nesse substrato aí. Então, se você quer fornecer um substrato interessante para as suas rosas do deserto, independente do substrato que você encontra aí na sua região, se você observar que ele não tem aquela capacidade de drenagem interessante ali, ideal, você pode adicionar um desses elementos de drenagem que eu citei, e com certeza eles vão favorecer muito a drenagem do substrato e a sua rosa do deserto ela vai agradecer, porque ela vai diminuir bastante a chance dela ter algum problema de apodrecimento. Gente, eu consegui aqui um saco desse substrato que há muito tempo eu gostaria de experimentá-lo. Eu ainda não tinha notícia dele chegar aqui no Piauí e agora eu consegui, né? Eu chamo ouro negro, é um substrato que ele vem lá da Bahia, se eu não me engano, em Feira de Santana, onde ele é fabricado. E é um substrato que eu sempre ouvi muito falar sobre ele. As pessoas, muita gente que cultiva a rosa do deserto utiliza esse substrato. É um substrato que na sua composição a gente tem aí elementos minerais que já vão aí fornecer aí uma nutrição interessante para a planta, e tem aqueles elementos que são bastante drenantes, que é a casca de pinos e a fibra e o pó de coco. Então esses elementos associados aí, com certeza, eles vão fornecer aí uma ótima drenagem. Eu ainda não experimentei, ele está lacrado, está fechadinho aqui. Eu guardei ele justamente para experimentar aqui com vocês. E a gente vai utilizar esse substrato hoje para fazer o transplante dessas duas plantinhas aqui, que são plantas muito bonitas, com a floração abundante. Estão tomando chuva aqui, nesse período de chuva as plantas elas ficam um pouco feinhas, mas mesmo assim elas ainda estão aqui sustentando algumas flores. E a gente vai fazer aqui o transplante delas, porque o vasinho, olha, o vasinho está muito pequeno, o vasinho delas está muito pequenininho. Então a gente vai fazer o transplante para um vaso bacia como esse aqui, que é um vaso ideal
para esse tipo de rosa deserto aqui, para esse porte de planta, e elas com certeza elas vão ter bastante espaço para crescer aqui nesses vasos. E aí a gente vai juntos aqui conhecer o substrato ouro negro, que ele já é próprio para rosa deserto, ó, ele já tem aqui uma linha própria para rosa do deserto, e a gente vai conhecer aqui esse substrato para ver como é que ele reage à questão da drenagem da água. Muito bem, eu abri ele aqui, olha só, dá para ver aqui que ele realmente é rico em fibra de coco, bastante casca de pinos, já dá para ver realmente que ele possui características bastante interessantes para um substrato de rosa do deserto. Isso antes mesmo de eu testá-lo, né? Antes mesmo de eu testar a rega nele para ver como é que a água escoa, já consigo perceber aqui que com certeza ele vai ser um substrato que vai apresentar uma ótima taxa de drenagem, e isso é muito bom para as nossas rosas do deserto. Muito bem, para esse transplante aqui eu vou usar o nosso substrato, eu vou usar esses dois vasos aqui em formato de bacia, vasos assim tamanho pequeno, não são tão grandes, mas são bem adequados aí para o porte dessas plantas aqui. Eu vou posicioná-las bem aqui um pouco acima da borda do vaso e já coloquei aqui no fundo, olha só, elementos de drenagem aqui no fundo que já auxiliam também na drenagem, evita a compactação e a obstrução desses buraquinhos de drenagem que ficam aqui no fundo do vaso. Coloquei argila expandida. Então tem gente que coloca carvão, tem gente que coloca pedrisco, enfim, o que você tiver aí disponível para você. Eu hoje tenho disponível aqui argila expandida e é isso que eu vou utilizar hoje aqui para auxiliar na drenagem no fundo do vaso. Primeiramente eu vou preencher um pouco esse vaso com o substrato aqui ouro negro, de fazer uma caminha aqui para receber a rosa do deserto, e aí depois eu vou retirá-las dos vasos e fazer o transplante. É um procedimento relativamente simples. Com a mão mesmo eu vou colocando aqui. E aí eu faço uma caminha aqui para receber as nossas belas plantinhas. Acho que aqui já está uma altura boa. Olha só, já dá para ver bem como é o aspecto do substrato, né? A composição, é um substrato assim que ele é bem granuloso, então realmente ele tem um aspecto que tem me passado aqui bastante confiança. No transplante das plantinhas, elas estão em vasos de plástico, do jeito que elas vieram do viveiro, né? Então essas plantinhas aqui, a gente simplesmente vai apertar aqui o vaso ao redor, para a gente evitar puxar e arrancar raízes, danificar as raízes. Então a gente vai apertar para ela ficar bem frouxa, né? Para ela sair facilmente. Então você vai apertar aqui e geralmente quando a gente puxa, sai o torrão facilmente. Olha só, como eu falei, daqui o torrão, ó. A planta está saudável, não tem nenhum problema aqui de praga, nenhum sinal de cochonilha de raiz, nenhum sinal de apodrecimento. Só que as raízes, olha, já estão dando voltas aqui. Então não tinha mais espaço para essas raízes crescerem nesse vasinho pequeno aqui. Então já tinha realmente passado da hora delas ganharem uma nova casinha, um novo vaso. E é isso que a gente vai fazer agora. Simplesmente eu vou colocar essa planta aqui no vaso e preencher o restante do espaço com o substrato. Eu vou aproveitar esse torrão aqui que ela já está, não vou tirar o substrato. Estou vendo que ela está bem saudável, então vou simplesmente posicioná-la aqui no meio. E vou fazer isso também com a outra. Já vou tirá-la também aqui do substrato. Ó, mesmo procedimento. Também não há nenhum sinal de problema, mas as raízes, ó, dando voltas no fundo, já mostra que ela não tinha mais espaço para ela crescer. E aí a gente vai posicioná-la também aqui no meio. E eu vou completar aqui ao redor com o substrato. E para firmar, para elas ficarem bem firmes. E pronto, estará completo aqui o nosso transplante. Colocando aqui ao redor. Você sabe que eu gosto, quem me acompanha sabe que eu gosto de pôr a mão na terra. Isso é muito prazeroso, eu tenho certeza que muita gente é assim também. Vou cobrir bastante aqui, não tenho nenhum interesse em fazer nenhum levantamento agora. Eu quero que ela se desenvolva, que desenvolva suas raízes. Não vou deixar nenhuma raiz fina exposta, tá? E vou cobrir bastante para ela ter bastante aqui espaço para crescer, para ficar bem firme. Então, essas raízes finas de alimentação não é interessante que elas fiquem expostas. Elas são bem sensíveis, elas podem queimar com o sol, podem apodrecer. E sempre um apodrecimento severo de uma rosa deserta, e muitas vezes ele começa por uma dessas raízes finas aí. Muito bem, firmei aqui nossa plantinha, a primeira está transplantada.
E agora nós vamos para a segunda. Mesmo procedimento, eu vou colocando ao redor, não deixando nenhuma raiz exposta, nenhuma raiz fina de alimentação exposta. E também não tenho nenhum interesse ainda em fazer levantamento dessa raiz aqui. Deixa ela crescer mais, esse vaso aqui ela vai ter espaço. E aí daqui a um tempo a gente faz o levantamento de caudex e com certeza vocês vão estar acompanhando aqui comigo. E se você chegou até aqui no vídeo, também não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, está aqui o endereço. E eu estou sempre lá postando dicas, fotos interessantes das minhas rosas do deserto, então diariamente a gente tem uma relação mais próxima também lá no Instagram e no Facebook. Me segue lá que vai ser bem legal ter você lá comigo. Então, transplante concluído, minhas novas plantinhas aqui já estão transplantadas. O vaso, eu fiquei bem feliz com esse tamanho de vaso aqui, está bem adequado para esse porte delas, né? Essa aqui tem uma floração bem bonita, a floração dela aqui é belíssima, ela está já no final, mas vocês podem ver aí na imagem como a floração dela é abundante e a flor dessa aqui também é uma flor belíssima, vocês podem ver aí, uma flor muito interessante, então eu estou muito feliz em poder cuidar dessas plantas aqui e acompanhar o desenvolvimento delas. Aqui a gente pode fazer agora um teste para vocês verem a drenagem desse substrato, tá aqui as plantinhas, e aí a gente vai com o regador aqui, ó, vamos observar o tempo que a água leva para descer. Olha só, em nenhum momento a água ficou aqui acumulada, presa aqui em cima, ó. Imediatamente a água ela já é drenada. Então é um substrato realmente muito bom. Recomendo demais esse substrato ouro negro aí. Não é nenhum patrocínio, gente, não é nada disso. É simplesmente uma recomendação aqui sincera para vocês de que realmente esse substrato é muito bom. A água já está descendo imediatamente aqui embaixo, ó. Então, e não em nenhum momento ficou, nem por milésimo de segundo ela ficou acumulada aqui na superfície. Ótimo substrato mesmo, recomendo esse substrato para vocês aí nas suas plantas, se vocês tiverem acesso a ele. E é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar no botão de se inscrever aí, marca o sininho para ser sempre lembrado dos novos vídeos quando a gente publicar por aqui. E a gente se vê no próximo. Um forte abraço, tchau, tchau.